E aí, pessoal? Beleza? Tá dando para me ouvir direitinho? Pode escrever aí embaixo se tá dando para me ouvir para eu poder. Dá um joinha aí para mim se tá dando para ouvir, por favor. Oi, Andressa. Tá, vamos começar a falar então. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Juliana. Matilde. Que bom te ver também, Matilde. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Juliana. Matilde. Vamos ter que marcar uma consulta, Andressa. Legal, gente. Vamos lá então para o nosso tema de hoje, falar sobre proteínas. Vocês, à medida que eu for falando, mesmo que eu não tenha terminado, podem colocar suas perguntas e aí depois no final eu vou ler, tá bom? E aí, se for pertinente ao tema, a gente pode responder, tá bom? Bom, aumentar proteínas da dieta, né? Isso está bastante em evidência hoje nos dias atuais, né? Pelos estilos dietéticos que estão em alta, né? Mas já é uma prática da nutrição esportiva há muito tempo. E primeiro, o que é proteína? Proteína, a gente tem as fontes animais, né? Que é a carne bovina, suína, frango, peixe e ovos. Essas são fontes alimentares dos animais, né? E a gente tem as fontes vegetais, que são quinoas, tem as oleaginosas, que são feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Também tem os cogumelos, são fontes alimentares vegetais. Sendo que as fontes animais, elas são muito mais ricas em proteínas do que as vegetais, tá? Então acaba que como fonte de proteína, a gente acaba priorizando as animais, a não ser que a pessoa seja um vegetariano ou vegano, que aí não tem outra solução, né? Mas geralmente essas fontes vegetais, elas são fontes de carboidrato também, tá? Aumentar a proteína auxilia no emagrecimento? Eu diria que de forma geral sim. Por quê? Primeiro porque a proteína ela tem um tempo de esvaziamento gástrico maior. O que é isso? Ela fica em mais tempo em contato com o estômago e isso favorece a saciedade. Se a gente tem um alimento que demora mais para ser digerido, que fica mais tempo ali em contato com o estômago, a gente vai ficar mais tempo com ele no estômago e vai ter mais saciedade, vai demorar mais para vir a fome. Segundo, geralmente quando nós fazemos uma dieta high protein, né, alta em proteína, nós fazemos uma diminuição proporcional de carboidratos e um aumento de gorduras, geralmente, gorduras de qualidade. Essa estratégia dietética, ela favorece a modulação de hormônios de fome e saciedade. Então, quando nós fazemos esse modelo alimentar, nós modulamos, nós melhoramos a quantidade aumentamos a quantidade de hormônio da saciedade, que é a leptina, e diminuímos a quantidade de hormônio de fome, que é a grelina, tá? Uma dieta alta em proteína, alta em gordura e mais um pouquinho mais baixa em carboidrato tem essa capacidade de fazer essa modulação. Nós temos também um fator que chama fator térmico do alimento. O que é isso?
Cada alimento, aumentando a temperatura do corpo e provocando um gasto calórico com isso, tá? Então, se você perguntar, se você lembrar quando você era criança e alguém te perguntava, né, o que que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão, né? Eu já até fiz essa pergunta aqui. Muita gente vai responder quando era criança que é 1 quilo de chumbo pesa mais, mas a resposta certa seria que as duas coisas pesam o mesmo tanto, todas elas têm 1 quilo, né? 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão, a diferença vai ser o volume. Mas se a gente colocar essa pergunta para nutrição, né, parte dos alimentos, 200 calorias de algodão doce tem as mesmas é igual a 200 calorias de um peixe ou uma carne, um frango? Não, a resposta vai ser que não, né? Porque alimentos diferentes têm comportamentos diferentes no corpo. Um alimento com proteína, por exemplo, ele vai exigir do corpo um gasto calórico maior, um trabalho maior apenas para digerir e metabolizar esse alimento, né? Já um carboidrato, por exemplo, ele é muito fácil para o corpo metabolizar e digerir, portanto, não gera um gasto calórico tão alto quanto uma proteína, né? Então, vai aumentar a saciedade, vai modular hormônios de fome e saciedade e também tem a questão do fator térmico do alimento e a caloria que o alimento a influência que o alimento exerce no corpo sobre a sua metabolização. Mas aí você me diz, então eu vou fazer uma dieta do cama, dieta das proteínas, porque a Thales está me dizendo que aumentar a proteína ajuda a emagrecer. Tá, mas a gente tem que pensar nos efeitos negativos que um cardápio mal elaborado, não planejado, pode acarretar no corpo de uma pessoa que está utilizando isso como estratégia, tá? Então, se nós aumentamos proteínas demais, né, uma dieta muito alta em proteínas, sem aumentar proporcionalmente a quantidade de fibras, compostos bioativos e antioxidantes, nós vamos ter uma acidificação do pH sanguíneo. O que é isso? Então, se vocês lembram lá da aula de Química, Biologia, nós estudamos pH quando nós estávamos no colégio. Quem fez um curso da área da saúde estudou isso no ensino superior também. Então, quando nós fazemos esse aumento de carne, de proteína em geral, sem aumentar fibras, compostos bioativos e antioxidantes, nós temos uma acidificação do nosso sangue. E toda doença se desenvolve em meio ácido, tá? Ter acidificação no corpo é incompatível com saúde, né? Então, isso gera um estresse metabólico muito grande para o nosso corpo, tá? Isso também pode acarretar um efeito platô, né? E isso acontece muito no consultório. Chega aquelas pessoas que fizeram uma dieta do Can, que fizeram uma dieta extremamente restritiva por muito tempo, perderam peso, mas não conseguem mais obter resultado com aquele modelo dietético, né? Mesmo comendo pouco, mesmo restringindo muito carboidrato e aumentando proteína, essas pessoas ficam na mesma, né? Então, isso pode ter sido acarretado pelo efeito platô, que uma dieta alta em proteína, sem a devida, a devida adequação dos nutrientes da dieta, pode causar, tá? Isso também pode causar intestino preso, né? Isso é uma coisa bem relatada pelos pacientes, né? Constipação, quando aumentam muito a proteína. E a desbiose intestinal. O que é isso, Thales? O que é desbiose intestinal? Então, pense no intestino como um ecossistema, tá? Tem muita coisa vivendo ali dentro. Então, nós temos bactérias boas e ruins, tá? A desbiose é quando as bactérias ruins prevalecem sobre as boas. Então, o ecossistema desse intestino está alterado, que não deveria. O bem deveria prevalecer sobre o mal, mas na desbiose é o contrário. E quando a gente aumenta essa quantidade de bactérias gram-negativas, né, patogênicas,
pode acontecer da pessoa também ter um quadro muito comum que é gases fétidos, né? Se a gente for colocar em termos coloquiais, né, de linguagem popular, é uma pessoa que faz um pum muito fedido, né? Isso acontece pelo aumento das bactérias gram-negativas no intestino, que faz a pessoa produzir esses gases e fezes que têm um odor muito forte, tá? Então isso não é normal, isso é comum, porém não é normal. Às vezes a pessoa fala, eu comecei a comer muito ovo, comecei a fazer pum fedido. Isso não tá certo, tá? É lógico que o ovo também é um alimento flatulento, mas a gente aumentar a proteína da dieta não é para causar esse transtorno digestivo, tá? Tá errado, é um sinal de que alguma coisa tá errada, é um sinal. Além disso, né, aquela pessoa que ninguém aguenta ficar perto. Não é para ser assim. Além do aumento desses gases e do odor ruim, né, que essas pessoas podem apresentar, a gente tem que pensar no intestino como não só como um órgão excretor, né, um órgão produtor de fezes, e sim como um órgão endócrino, um órgão metabolizador, muita coisa acontece ali. Hoje a gente até diz que o intestino é o segundo cérebro, né? Então, uma pessoa com alteração na permeabilidade do intestino, ocasionada por uma dieta muito alta em proteínas, sem fazer a adequação nutricional desse plano alimentar, ela pode ter deficiências nutricionais acarretadas pelo mau funcionamento, pela alteração da permeabilidade do intestino. Então, é uma pessoa que pode até se alimentar razoavelmente bem, suplementar, mas ela não tem um bom aproveitamento, porque a parte que faz a absorção do que ela come está alterada, que é o intestino, tá? Então, ela tem deficiências nutricionais, ela pode estar obesa, entretanto, desnutrida, tá? Isso acontece muito. Pode ocasionar queda de imunidade, uma coisa bem comum, né? A pessoa chega fazendo esse estilo alimentar ou faz até o plano alimentar proposto por um nutricionista, mas não segue todas as recomendações de fibras, chás, antioxidantes, como eu falei aqui. E aí a pessoa tem uma queda de imunidade, né? Sai estomatite, que é feridinha no canto da boca, sai herpes, fica gripado, não recupera do treinamento, muita dor muscular, né? Então, tudo isso é um sinal de que você não está tendo uma nutrição adequada. Então, cai a imunidade também. E fora muitas outras coisas que podem acontecer pela desbiose intestinal, mas não quero aprofundar tanto nesse tema aqui. Então, o que eu quero dizer hoje é que a estratégia de aumento de proteínas da dieta é sim interessante para o emagrecimento, mas ela precisa ser feita de forma planejada, não é simplesmente ir lá e aumentar a proteína e parar de comer carboidrato. A gente precisa fazer uma adequação nutricional, de repente avaliar possíveis deficiências vitamínicas, nutricionais, suplementar essas coisas que estão faltando para que o seu corpo haja em perfeito estado de saúde, consequentemente perfeito ou pelo menos mais próximo do perfeito daquilo que você deseja para sua estética, tá? É apenas uma consequência. Então, se liga nisso aí, porque a internet tem todas as dietas, tem de tudo, menos a sua, que é feita para você, de acordo com o seu estilo de vida, com a sua rotina de trabalho, de estudo, de horários, de nível de treinamento, de patologias associadas, de sinais e sintomas que você pode apresentar, né, como queda de cabelo, unha fraca, renite, estomatite, desejo aumentado por doces e carboidratos, compulsão alimentar, fadiga, sonolência, hipoglicemia, né? Todos esses são sinais e sintomas de que tem coisa faltando aí dentro do seu corpo. Então, a gente não deve excluir, de forma geral, né, na maior parte das vezes, nenhum macronutriente, né? E sim fazer adequação, redução e aumento de forma inteligente daquele nutriente como estratégia para emagrecimento. Beleza, galera? Era isso aí que eu queria falar para vocês.
Se alguém quiser perguntar, quem gostou, dá um joinha aí pra mim. Curte, compartilha o vídeo, divulgue a informação. E é isso aí, deixa eu ver aqui. Andressa perguntou, para quem tem alteração na tireoide, proteínas é bom? Na verdade, todas as pessoas têm necessidades de proteína. A proteína tem uma função de construção. Então, onde há necessidade de construção, a proteína vai exercer a sua função. Então, o tempo inteiro, todos os dias, nós estamos construindo coisas aqui por dentro, né? Seja reparação de tecidos, né? Ou até mesmo tecido muscular que nós queremos, porventura, aumentar. Então, a proteína tem essa função de ser construtora, tá? Então, todas as funções de construção no corpo vão precisar de proteína. Na pessoa que tem hipotireoidismo, mesma coisa, né? A gente tem algumas estratégias específicas para quem tem hipotireoidismo, né? Principalmente se ele for uma doença autoimune, tá? E a gente precisa saber a etiologia da doença. E aí tem alguns minerais que são necessários para boa fabricação de hormônios, boa conversão de T4 em T3, e a gente precisa avaliar essa necessidade de forma individual. Então tem coisas assim que a pessoa com hipotireoidismo precisa ficar atenta em evitar ou aumentar na sua alimentação. A proteína não necessariamente teria uma relação específica com isso, tá? Rosana Ribeiro, da Mata. O que comer após treino aeróbio para quem não quer nem ganhar nem perder peso? Rosana, na verdade, é assim, alimentação pré e pós-treino é uma coisa extremamente individual, né? Não tem como a gente dizer, ó, esse é pré-treino, esse é pós-treino. Depende de muita coisa. Tem pessoas que eu não coloco nada de pré-treino, né? Não necessariamente tem que comer alguma coisa logo antes ou logo depois. Depende da estratégia, depende da como é o dia a dia, depende de com que horas que ela comeu antes, que horas que ela vai comer depois. A gente precisa adequar isso à rotina dela, né? Então, não necessariamente ela tem que comer alguma coisa logo antes ou logo depois. Se a pessoa tá fazendo um treino noturno, né, e de repente o pós-treino seria o jantar dela, né, e talvez seria interessante ela fazer uma refeição completa, né, com carboidratos, proteínas, lipídios, né, que são as gorduras, ou se a estratégia for emagrecimento, a gente pode até tirar o carboidrato do pós-treino para otimizar a oxidação de lipídios, né, de gorduras. Seria uma estratégia. Agora, para quem não quer perder nem ganhar, pode ser que seja uma estratégia, uma conduta, ter todos os macronutrientes, né? É importante. Roseli, parabéns pelas boas informações. Obrigada, Roseli. Fico feliz Fico feliz por você estar feliz. Continue acompanhando. Beleza, galera. Então, é sobre isso que eu queria falar. Quem quiser, por favor, dá um joinha aí, curte, compartilha. Continua acompanhando. Boa noite a todos. Grande beijo. Tchau, tchau.